Eu estou em mãos de um mostruário que para muitos de vocês não deve passar de um amontoado de pedras. Mas saibam que o nome pedra é apenas um termo informal utilizado no nosso dia a dia para algo que a geografia e a geologia chamam de rochas. Mas o que são as rochas? Como elas são formadas e quais são os tipos de rochas que existem no planeta? Não tenham dúvidas que as respostas para todas essas questões serão encontradas nessa videoaula. Mas é claro que antes de começarmos, eu vou pedir para vocês fazerem aquela gentileza de se inscreverem no canal, de curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Eu sou o professor Hélio e sejam bem-vindos a mais uma aula do Fique Antenado. As rochas são um conjunto de partículas de minerais que se uniram por algum fator natural. E para entendermos melhor como isso acontece, vamos ver um exemplo. Na natureza, é possível encontrarmos separadamente o quartzo, a mica e o feldespato. Esses três são exemplos de minerais. E quando as suas partículas se unem por algum fator geológico, elas acabam formando uma rocha conhecida como granito. E agora que vocês já sabem o que são as rochas, é importante que vocês também saibam que elas são divididas em três grupos, que são eles: o grupo das rochas magmáticas, também conhecidas como ígneas, o grupo das rochas sedimentares e o grupo das rochas metamórficas. E nós iremos estudar cada um deles, a começar pelas rochas magmáticas. Para você que já assistiu a videoaula deste canal sobre a origem e estrutura interna da Terra, da qual eu estarei deixando um link no card logo acima, irá se lembrar que aquele material pastoso expelido pelos vulcões, conhecido como magma, vem de uma região do planeta que está abaixo da crosta terrestre, conhecida como manto. E se você pensava que o nome daquele material pastoso expelido pelos vulcões fosse lava e não magma, fique tranquilo. A palavra magma ou lava são apenas nomes diferentes para representar basicamente a mesma coisa. A palavra magma é utilizada para representar o material pastoso que ainda está dentro dos vulcões, enquanto que a palavra lava é mais utilizada para representar o magma que foi expelido pelos vulcões alcançando a superfície terrestre. E olha só que interessante, as rochas magmáticas surgem exatamente do resfriamento e solidificação deste magma ou lava. Em outras palavras, após abandonar o manto, o magma começa a se resfriar e a endurecer, até se transformar em uma rocha, da qual nós conhecemos por rochas magmáticas ou ígneas. E dependendo do local onde ocorrer esse resfriamento e solidificação do magma, as rochas magmáticas serão subdivididas em rochas magmáticas extrusivas, também conhecidas como vulcânicas, e rochas magmáticas intrusivas, também conhecidas como plutônicas. E vamos entender a diferença entre elas. As rochas magmáticas extrusivas são as rochas que foram formadas por aquele magma que se resfriou e se solidificou do lado de fora do vulcão. E como esse resfriamento é relativamente rápido, isso faz com que as partículas de minerais presentes nessas rochas não tenham tempo para se desenvolver, ficando tão pequenas ao ponto de serem quase que invisíveis a olho nu. É por esse motivo que, na maioria das vezes, as rochas magmáticas extrusivas possuem uma coloração mais uniforme. E o basalto é um dos exemplos mais clássicos deste tipo de rocha.
Lembrando que muitos solos do Brasil são formados a partir do intemperismo do basalto, é a famosa terra roxa. E além do basalto, também são consideradas exemplos de rochas magmáticas extrusivas o riolito, a pedra pómez, a obsidiana, entre outras. Já as rochas magmáticas intrusivas são aquelas rochas que foram formadas pelo magma que se resfriou e se solidificou na parte interna do vulcão, ou seja, na parte de dentro. Neste caso, quando o magma fica preso dentro do vulcão ou da crosta terrestre, o processo de resfriamento e solidificação ocorrerá de uma forma bem mais lenta. E por conta disso, as partículas de minerais presentes nessas rochas terão mais tempo para se desenvolver, chegando ao ponto de ficarem visíveis a olho nu e nos possibilitando notar a presença de grãos de cores diferentes com alguns milímetros ou até alguns centímetros de diâmetro. E o principal exemplo deste tipo de rocha é o granito, que na maioria das vezes nos possibilita visualizar as partículas de minerais de quartzo, feldespato e mica. Lembrando que o granito é utilizado na confecção de banheiros, cozinhas, pisos, mesas e balcões. Mas, além do granito, nós também podemos utilizar como exemplo de rocha magmática intrusiva o diabásio, o gabbro e o diorito. E agora, vamos para o grupo das rochas sedimentares. Em resumo, as rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo e compactação de sedimentos de outras rochas ou de matérias orgânicas. E o planeta Terra é formado basicamente por rochas que a todo momento estão sofrendo com a ação das chuvas, dos ventos, dos rios, dos mares e geleiras. E por esse motivo, elas vão se desgastando ao longo do tempo. E as partículas de sedimentos dessas rochas que se desgastaram são transportadas pela força da água e dos ventos para as partes mais baixas do relevo. Lá, os fragmentos vão se depositando em camadas, uma sobre a outra, até se transformarem em uma estrutura como essa que está aí na sua tela. Mas vale lembrar que nem toda rocha sedimentar é formada pelo acúmulo e compactação de sedimentos de outras rochas. É por esse motivo que elas são classificadas de acordo com a sua origem, conforme veremos a seguir. Quando elas forem formadas pelo acúmulo de outras rochas, elas serão classificadas como detríticas. E são exemplos de rochas sedimentares detríticas a areia, o arenito, a argila, o folhélio, o varvito e o conglomerado. As rochas sedimentares também podem ser classificadas como químicas, quando a sua origem estiver associada a transformações químicas que alguns materiais em suspensão sofreram na água. E um exemplo de rocha sedimentar química é o salgema. E não pensem que parou por aí. As rochas sedimentares também são classificadas como orgânicas, quando forem formadas por restos de animais ou vegetais. E entre os exemplos de rochas sedimentares orgânicas, nós iremos encontrar o calcário, resultante da acumulação de restos de conchas e corais, e o carvão mineral, que é formado por restos de florestas que permaneceram enterradas por milhões de anos. E uma curiosidade sobre as rochas sedimentares é que a interposição de suas camadas contribuem para a formação de fósseis. Os fósseis são restos ou vestígios de animais ou vegetais que foram preservados ao longo dos anos, como esse fóssil de um mesossauro que está aqui nas minhas mãos. Um animal que viveu há mais de 200 milhões de anos, mas que teve as suas características preservadas nesse calcário, que é uma rocha sedimentar.
Mas a utilidade das rochas sedimentares não se resume à preservação de fósseis. Elas também podem ser empregadas no nosso dia a dia, conforme os exemplos a seguir. O calcário é muito utilizado na produção de cimento e cal e na correção da acidez do solo. Já o arenito é empregado na fabricação de vidros, enquanto que a argila é empregada na fabricação de tijolos e telhas, e o carvão mineral, que é utilizado como combustível. E vamos agora para o terceiro e último grupo das rochas, o grupo das rochas metamórficas. As rochas metamórficas são formadas por um processo conhecido como metamorfismo. Anotem aí, metamorfismo. E isso ocorre quando outras rochas, sejam elas magmáticas ou sedimentares, são submetidas por algum fator geológico ao excesso de pressão e temperatura, fazendo com que a sua composição seja alterada e passem a ter novas características, se transformando em rochas metamórficas. E vamos ver alguns exemplos de como isso acontece. O granito é uma rocha magmática e intrusiva, mas quando submetido ao excesso de pressão e temperatura, ele se metamorfiza, ou seja, ele se transforma no gneiss, que é uma rocha metamórfica. O mesmo vale para as outras duas rochas. O arenito, que é uma rocha sedimentar que, submetida ao excesso de pressão e temperatura, irá se transformar em uma rocha metamórfica conhecida como quartzito. E o calcário, que também é uma rocha sedimentar, mas ao ser submetido ao excesso de pressão e temperatura, irá se transformar no mármore, que é uma das rochas metamórficas mais conhecidas. E assim como as rochas magmáticas e sedimentares, as rochas metamórficas também fazem parte do nosso dia a dia. É o caso da ardósia, muito utilizada em bordas de piscinas e pisos, ou do mármore, muito utilizado na produção de pias e bancadas. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de se inscreverem no canal, de curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Ai!